Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus eu estou bem, espero muito que você também esteja bem. Gente, para nossa aula de hoje, eu trouxe essa bolsa, um modelinho gringo, que vocês pediram muito para mim essa aula. Coloquei a enquete lá no Instagram e vocês escolheram esse modelo, então eu tô trazendo para vocês aqui hoje, tá bom? Essa bolsinha aqui eu fiz com um rolinho de 450 gramas do Ateliê Fios Marias, os nossos novos parceiros aqui do canal. Lembrando que eu vou deixar um cupomzinho para vocês mais adiante e também na descrição o site, o Instagram deles para vocês seguirem eles lá. Usei também um fundo de couro oval da MM Criações, também nossos parceiros aqui do canal. Também vou deixar o cupomzinho de desconto deles aqui na descrição e mais à frente também o site e também o Instagram deles para vocês seguirem eles lá, tá? Para ficar por dentro de todas as novidades. Espero muito que vocês gostem. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, tá certo? Então, bora para a aula. Para a aula de hoje, a gente vai precisar de um fundo de couro. Esse aqui é o oval, tá? Na cor marrom café. Como vocês já sabem, é da MM Criações, o nosso parceiro aqui do canal. Como sempre, vou deixar o meu cupomzinho de desconto aqui para vocês, com 10% de desconto, para vocês adquirirem seus materiais sintéticos para as suas bolsas. E também o fio de malha que a gente vai utilizar, que vai ser esse daqui do Ateliê Fios Marias, o nosso novo parceiro aqui do canal. Ele tem 450 gramas e esse é o de 3 milímetros. Essa cor é no Marsala, tá certo? Vou mostrar pra vocês a composição aqui do fio. Ele é 65% poliéster e 35% viscose. Sugestão de agulha é a 7 até o 10, tá? A metragem é aproximadamente 110 metros, tá certo? Então, eles são os nossos novos parceiros aqui do canal. É um fio premium, como vocês já sabem. Já trouxe uma aula aqui com esse fio, que tem um rendimento maravilhoso. E vamos utilizar esse rolinho para fazer a nossa bolsinha. Tá? Vou deixar também um cupomzinho disponível aqui para vocês aqui embaixo. Lembrando que esses cupons são limitados, tá? Então, a gente vai usar um rolinho desse. E eu vou utilizar uma agulha número 8, tá? Também irei utilizar marcadores pra gente marcar ali aonde a gente vai fazer os nossos aumentos e a diminuição. Então, vamos começar a trabalhar aqui, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de iniciar esse trabalho é fazer a limpeza da nossa base, como vocês já sabem. Eu utilizo um cotonete para fazer essa limpeza de todos os buraquinhos, para o nosso trabalho ficar bem limpinho, tá? Para quem é novo aqui, eu faço essa limpeza porque se você estiver utilizando um fio que seja um pouco claro, pode acontecer de sair a sujeirinha da máquina, né, na sua peça, tá certo? Então, eu faço essa limpeza aqui pra garantir. Então, depois de limpar essa parte, a gente vai começar a trabalhar na nossa base, tá? Vou pegar aqui o nosso fio de malha, tá certo? Vou começar a trabalhar nessa parte reta aqui, tá? Porque o nosso arremate vai ficar pro lado de trás, tá? E como a gente vai trabalhar aumentos aqui nessa voltinha, a gente precisa dela livre, tá certo? Então, agora, qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? Deixei um pedaço bem bom aqui, tá, gente? Ó, porque depois a gente vai fazer o nosso arremate com esse pedaço de fio aqui. Então, não vai precisar de cortar o fio, tá certo? Então, ó, vou fazer o nosso primeiro ponto baixíssimo. Estou utilizando aqui uma agulha menorzinha pra gente conseguir passar pelos buraquinhos, tá? Mas depois a gente vai começar a trabalhar a trama com a agulha escolhida, tá certo? Então, eu vou trabalhar pontos baixíssimos, bem tranquilamente aqui, tá certo? Sem apertar demais, tá bom? Porque aqui é aonde vai ficar o detalhe da nossa peça. Se a gente aperta demais, ele vai repuxar essa base, tá? Então, ó, eu vou fazendo aqui os pontos baixíssimos. Quando eu chegar aqui de novo, eu volto com vocês. Fiz aqui os nossos pontinhos, tá? Ó, fiz aqui o meu último ponto, tá certo? Eu vou deixar esse último pra gente fazer o acabamento, tá? Que vai ser um pouquinho diferente, como eu falei pra vocês. Como que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no nosso buraquinho, mas não vou pegar o fio do novelo, tá? Eu vou pegar esse fiozinho que a gente deixou aqui, esse pedacinho que a gente deixou pra fazer o acabamento. Então, eu pego esse fio, vou passar aqui pra frente, tá? Daí, eu vou puxar ele totalmente pra cá,
tá certo, ó? Então, eu puxo ele aqui pra frente e vou fazer o nosso pontinho falso. Como que é esse ponto? Eu venho aqui de trás pra frente, nesse primeiro pontinho que a gente fez. Então, ó, eu passo aqui, vou pegar esse fio e vou puxar aqui pra trás, tá certo? E agora, eu vou passar pelo mesmo buraquinho de onde está iniciando aqui, ó. Esse buraquinho, que é onde tem o nosso fio, ele já saiu, e eu puxo aqui pra trás, tá certo? Então, ó, aqui eu ajusto. E fica bem certinho, tá certo? Então, agora a gente vai iniciar com os nossos pontos, tá? Que esse daqui é só uma parte de acabamento, tá certo? Aqui eu gosto de fazer isso pra não ficar aqueles buraquinhos aparecendo. Então, agora a gente vai fazer os pontos baixos, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser trabalhar no fio do novelo, tá certo? Então, o fio do novelo, ele tá saindo nesse buraquinho aqui, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir um atrás, tá? Aonde tá saindo aquele fiozinho de acabamento. Por que que eu faço isso? Se eu for naquele ponto que tá saindo, eu vou trazer o fio aqui pra trás de novo, tá? Então, vai desmanchar totalmente o nosso ponto, tá certo? Então, ó, trouxe aqui pra cima, vou fazer o meu primeiro ponto. Fiz o meu primeiro ponto, no próximo, o segundo ponto, opa, o segundo ponto aqui, lembrando de dar uma distância, tá? Porque como a gente tá usando uma agulha menor, a gente não pode deixar essa laçadinha aqui de cima pequena, tá? O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. E agora, a gente começa a notar o quê? Que aqui é a parte onde os pontos de base aqui começam a entortar, tá certo? Ó, esse daqui já começa a cair pro lado e este daqui também. Então, a gente consegue ver que esses vão ser os pontos que a gente vai trabalhar os aumentos, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou, no próximo, fazer um aumento. Lembrando que a gente vai pegar no buraquinho que a gente fez os nossos pontos baixíssimos, tá? Então, vai ser nesse mesmo buraquinho que a gente vai fazer os nossos pontos. No próximo, eu vou fazer um sozinho, tá? Como essa curvinha aqui da nossa base não é uma curva muito acentuada, então, eu vou fazer somente um aumento e um ponto sozinho. Se essa aqui fosse uma base com a curva um pouco mais fechada, a gente teria que fazer nessa curva só aumentos, tá? Sem pontos sozinhos, tá certo? Então, ó, fiz aqui um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Vou continuar aqui até chegar naquele finalzinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que vai ficar quando a gente chegar lá. Lembrando também que essa laçada aqui da parte de cima tem que ficar soltinha, tá? Porque essa aqui é uma agulha um pouquinho menor. E se ficar muito apertada, a gente vai ter que desmanchar, porque ela vai emborcar essa base, tá? Então, ó, um aumento, um sozinho. Então, cheguei no finalzinho aqui da minha curva e eu trabalhei um total de 5 aumentos, tá? Intercalado com um ponto sozinho. E agora, vai ser a parte da nossa reta aqui, tá? Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou fazer somente pontos baixos, sem aumento nenhum nessa parte aqui, tá? Até eu chegar aqui novamente, que é aquele pontinho que eu falei pra vocês, que fica tortinho, tá bom? Fiz aqui os nossos 5 aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, tá? Então, agora eu vou fazer somente os pontos sozinhos, tá certo? Cheguei aqui no nosso último ponto, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer um acabamento que não vai precisar fazer cortes no fio, tá certo? E vai ficar um acabamento invisível. Como que a gente vai fazer? Vou pegar novamente aquele fiozinho que ficou aqui, tá? E vou iniciar o meu ponto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar no buraquinho, vou puxar o fio do novelo, tá? Mas vou finalizar com o fio que eu deixei aqui, tá certo?
Então, ó, eu puxo aqui o fio do novelo, o fiozinho que ficou aqui, né, sobrando pra gente fazer o arremate, e vou soltar totalmente esse fio, tá? Pra gente fazer aquele acabamento, tá bom? O pontinho invisível aqui em cima. Entra de trás pra frente, na laçadinha de cima, né? Essa daqui, e volto aqui pra trás. Ó. Então, aqui ficou o nosso acabamento perfeito, tá certo? Sem arremate nenhum, tá bom? Então, agora vamos iniciar a nossa carreira de base, que agora vai ser aqui aonde a gente vai fazer a nossa subida, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com agulha 8, como eu já mencionei com vocês, vamos trabalhar com agulha 8. Vou pegar somente nessa alcinha de trás e para ficar mais seguro e não formar nenhum buraco, a gente vai trabalhar também nessas laçadinhas aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar nessas duas partes. Então, a gente vai trabalhar nas duas alcinhas, tá? Para ficar mais firme o ponto. Vou pegar o fio do novelo, puxo ele aqui pra cima, laço o fio novamente e vou fazer o meu primeiro ponto, tá? De novo, pega a laçadinha de trás e também a laçadinha de baixo, laço o fio do novelo e faço o meu ponto, tá? Então, aqui, a gente vai trabalhar até chegar aqui nesse primeiro ponto, tá? Do aumento aqui da base, tá certo? Porque aqui a gente vai fazer mais alguns aumentos. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, tá? No nosso ponto. Eu vou usar o marcador aqui para ajudar vocês a visualizarem bem, tá certo? Então, vou utilizar aqui 4 marcadores. Como que a gente vai fazer? Nessa parte aqui da nossa curva, a gente vai fazer os aumentos. Mas, em comparação com a base de baixo que a gente fez um aumento e um ponto sozinho, aqui a gente vai fazer 2 pontos sozinhos e um aumento, tá? Então, como vocês já sabem, eu não gosto de deixar aumento sobre aumento para não ficar feio, tá? Para não ficar esquisito a subida da bolsa. Então, como que eu vou fazer? Nesses 2 pontos aqui, nos nossos primeiros aumentos, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, tá? Então, vou fazer o meu primeiro aqui e já vou marcar para mim não me perder depois, tá certo? Porque, como vocês sabem, aqui é um ponto sozinho, então a gente pode se confundir com a parte reta, tá certo? Fiz aqui o meu primeiro e agora o meu segundo ponto sozinho, tá? E no pontinho de base, que é o meu ponto sozinho, eu vou fazer um aumento. Nos 2 próximos pontos, 2 sozinhos. E agora vai ser o seguinte, eu vou mostrar pra vocês de um lado e vocês vão fazer do outro, porque é exatamente igual, tá? Então, do mesmo jeito que eu tô mostrando pra vocês aqui, vocês vão fazer aqui. Então, nesse ponto de base sozinho, eu faço um aumento. E nos 2 próximos, um sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um sozinho. 2 sozinhos. Aqui, um aumento. Fiz aqui meus 2 últimos pontos sozinhos. Como a gente finalizou a nossa base de baixo com um aumento, então, a parte de cima vai ser com 2 pontos sozinhos, tá? Então, vou marcar também, porque aqui, como finalizou com 2 pontos sozinhos, pra gente não se confundir. Tá certo?
Então, como vocês já sabem, do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês desse lado, a gente vai fazer desse lado aqui. Então, aqui eu vou começar a fazer os pontos sozinhos, normalmente. Quando chegar nesse ponto aqui, que é o aumento, a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, tá? E já marcar. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Chegamos aqui no finalzinho. Como eu falei pra vocês, do mesmo jeito que a gente vai fazer de um lado, a gente vai fazer do outro, tá? Então, aqui eu fiz os meus aumentos, tá certo? Nos pontos com aumento, eu fiz 2 pontos sozinhos e marquei. E aqui também marquei pra ficar bem certinho, tá? Bem retinho, pra gente não se perder depois, tá certo? Vou mostrar pra vocês como que vai ser o fechamento, tá? Porque a gente não vai trabalhar em ponto centrado, vamos trabalhar na casinha de cima, tá certo? Então, ó, solta um pouquinho a laçada, vem aqui, ó, de trás pra frente, nessa curvinha aqui, nessa alcinha, passo a agulha, pego essa laçada e levo lá pra trás, tá? Lembrando aqui, ó, de deixar essa laçada com a mesma distância, mais ou menos, das outras, tá certo? Não apertar muito. Vou entrar agora aqui embaixo dessa laçadinha que a gente acabou de fazer. Então, vou entrar aqui embaixo, tá certo? E vou pegar essa laçada e passar pra agulha. Daí, essa laçada eu vou ajustar, tá certo? Puxo aqui o fiozinho, vou passar o fio do novelo aqui por dentro e vou fazer o meu primeiro ponto, tá certo? Então, está aqui feito o meu primeiro ponto. Vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra marcar. Cheguei aqui no meu marcador, eu vou tirar o marcador somente pra gente fazer o ponto aqui, tá? Mas vamos voltar a marcar aqui, tá certo? Então, ó, fiz o ponto, já volto o marcador aqui, tá certo? Já voltei, tá? Então, aqui agora, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição nenhuma, tá certo? Então, ó, vou fazendo aqui, lembrando de deixar o ponto bem bonito, não apertar demais pra não formar buraco. Ó, se a gente aperta demais, essa parte aqui fica cheia de buraco, tá? Pra gente ficar com um trabalho bem bonito, a gente faz os pontos bem com calma, bem devagarzinho, tá? Pra essa bolsa ficar bem delicadinha. Então, vou fazer aqui essas 2 carreirinhas. Ó, então, ela vai ficando assim, ela vai começar a subir. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e já volto com vocês para dar início na nossa próxima carreira. Cheguei no final da nossa carreira, tá certo? Então, agora eu vou fazer o fechamento, o mesmo fechamento que a gente vai fazer em todas as nossas carreiras, tá? Então, ó, puxo o fio lá pra trás, entro na laçadinha aqui de trás, coloco a laçada na agulha, ajusto essa laçadinha e passo esse fio aqui pra frente, tá? Fazendo o meu primeiro ponto, tá certo? Então, agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Essa parte reta aqui sempre vai ser ponto sobre ponto. Não vai ter mudança nenhuma aqui, tá? Sempre ponto sobre ponto. E agora, cheguei aqui no meu marcador, tá? Então, como que eu vou fazer aqui agora? Vou desmarcar, tá certo? Que a gente sabe que aqui a gente vai iniciar a nossa carreira de diminuição. Cheguei aqui, vou fazer 4 pontos sozinhos. Vou fazer o primeiro e ainda vou marcar, tá? Pra gente não se perder. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Fiz os meus 4 pontos sozinhos. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Como que vai ser a diminuição? Eu vou entrar no primeiro ponto, laço o fio e trago pra frente, vou no próximo ponto, também laço e trago aqui pra frente. E tiro todas essas 3 laçadas todas juntas, tá certo? Então, agora, vou fazer novamente a minha sequência aqui de 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e 4.
E, de novo, a minha diminuição. Laço o fio, trago aqui pra frente, laço o fio no outro ponto e tiro todo mundo junto. Agora, vou fazer aqui 4 pontos sozinhos novamente. E ficamos com somente 2 pontos aqui, que vai ser aonde a gente vai fazer a nossa diminuição. Então, aqui 1, 2, tira todo mundo junto. E eu vou fazer essa marcação bem aqui, nesse pontinho, nessa diminuição que a gente acabou de fazer. Tá certo? Ó, bem aqui em cima, a gente vai fazer a marcação, tá certo? Vou fazer novamente os nossos pontos aqui na nossa parte reta. E cheguei no meu marcador. Vamos fazer novamente da mesma forma que a gente fez do lado de lá, tá? Sempre vai ser do mesmo jeito. Vou fazer 4 pontos sozinhos. Então, aqui eu fiz o primeiro e já marquei. 2, 3 e 4. Cheguei aqui no nosso próximo ponto, vou fazer a nossa diminuição, tá? Então, 2 pontos a gente transforma em 1, tá certo? Então, a gente vai fazendo desse jeito até chegar aqui, tá bom? Como eu falei pra vocês, sempre vai ser do mesmo jeito de um lado pro outro, tá? Sempre vai ser um espelho aqui, tá? Então, vou finalizar aqui esses 2 pontinhos com uma diminuição, e quando eu fizer o fechamento, eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu finalzinho da carreira, vou fazer o mesmo fechamento, tá? Ó, laçada lá pra trás. Laçada lá pra trás. Entra aqui no buraquinho. Ajusto. E faço o primeiro ponto da carreira. Tá certo? Então, agora, vamos iniciar as nossas 2 carreiras novamente de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente sempre vai intercalar agora uma carreira de diminuição e 2 de ponto sobre ponto, tá certo? Lembrando sempre de marcar aqui pra gente não se perder, tá certo? Então, ó, cheguei aqui no meu marcador, vou fazer o ponto. Vou fazer o que? O ponto e já vou marcar, tá? Então, depois que eu finalizar aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, tá? Fiz aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, a gente vai fazer o fechamento, o mesmo fechamento de sempre. Solta a laçada, vem na alcinha aqui de cima, pega de trás pra frente, leva essa laçada lá pra trás, ajusta aqui um pouquinho, lembrando sempre de deixar a mesma distância aqui, tá? Que é essencial pro nosso trabalho ficar bonito. Entra aqui embaixo da laçadinha que a gente deixou, coloca a laçada na agulha e ajusta aqui, tá? E vamos fazer o nosso primeiro ponto da carreira. Fiz aqui o meu primeiro pontinho. E agora, eu vou caminhar aqui com ponto sobre ponto até eu chegar aqui nesse marcador. Quando eu chegar, eu volto e mostro pra vocês como vai ser a nossa próxima carreira de diminuição. Cheguei aqui no nosso marcador e agora como que a gente vai prosseguir aqui, tá bom? Ó, eu vou fazer agora 3 pontos sozinhos. Se no de baixo foram 4, nessa vão ser 3, tá? Então, eu volto o marcador aqui, tá certo? E vou fazer aqui os meus 3 pontos sozinhos. Fiz os meus 3 pontos sozinhos, agora eu vou fazer a minha diminuição. Entro num ponto, laço o fio, entro no próximo, laço o fio novamente e tiro todo mundo junto, tá certo? Então, cada carreira vão ter 3 diminuições. Vou no próximo ponto e vou fazer 3 pontos sozinhos.
1, 2 e 3. Vou fazer a minha diminuição. 1, 2, tiro todo mundo junto. Ó, a gente tem que tomar bastante cuidado também com essa laçadinha aqui de cima, tá? Pra não formar buraco. Então, vou fazer de novo aqui. E gosto sempre de fechar puxando pra trás, assim, ó. A laçada, pra não esticar essa laçadinha de cima. Agora, mais 3. 1, 2 e 3. E agora, os nossos últimos 2 pontinhos, vou fazer uma diminuição. E nessa diminuição, a gente vai marcar, tá bom? Ó, então, vai fechando, ó. Ela vai começando a fechar, né? Então, agora eu vou continuar aqui a minha carreira. Lembrando que a mesma coisa que você fizer deste lado, você vai fazer deste, tá? Então, quando chegar no marcador, você vai fazer 3 pontos sozinhos, uma diminuição, 3 pontos sozinhos, uma diminuição, 3 pontos sozinhos, e no finalzinho aqui, nesse marcador, uma diminuição novamente. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no nosso finalzinho da carreira, vou fazer o meu fechamento. O mesmo fechamento de sempre, tá? E agora, vamos dar início às nossas 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, vou fazer 2 carreirinhas aqui. Quando eu finalizar essas 2 carreiras, lembrando sempre de colocar o marcador no pontinho que a gente vai fazer aqui, tá? Pra gente não se perder, porque essas marcações são importantíssimas pra gente conseguir fazer essa bolsa, pra ela ficar bem bonitona, tá? Com essa mesma estética, tá? Como vocês sabem, esse modelinho foi escolhido lá no meu Instagram. Pra quem não me segue, é só correr lá pra me seguir, que sempre eu coloco enquetes dos modelinhos que vocês querem ter por aqui, tá? Os modelos e inspirações, tá certo? Vou terminar as 2 carreiras e já volto com vocês. Finalizei aqui as nossas 2 carreiras, então, de ponto sobre ponto, como eu falei pra vocês, tá? E agora, a gente vai fazer a nossa última carreira aqui de diminuição, tá certo? Então, ó, solta a laçada. Leva lá pra trás. Aqui. Vem aqui, ó, de trás pra frente. Coloca aqui embaixo, tá? E ajusto o nosso fio aqui. Vou fazer o primeiro ponto da nossa carreira. Então, vou chegar aqui com o nosso... os pontos baixos aqui sobre ponto, nessa parte aqui, tá? Até chegar ali no marcador. Então, agora que eu vou tirar o marcador, vou fazer a nossa última carreira aqui, só de diminuição, tá? Então, ó, vou começar com 2 pontos sozinhos. Coloco o marcador aqui, tá? Vou fazer 2 pontos sozinhos, intercalados com uma diminuição. Então, fiz aqui 2, vou fazer uma diminuição. Mais 2. E uma diminuição. Mais 2 e, por último, uma diminuição aqui, tá? Então, essa vai ser a nossa última carreira de diminuições, tá certo? Então, aqui a gente vai continuar trabalhando ponto sobre ponto. Cheguei aqui no nosso marcador, vou continuar fazendo
vou continuar fazendo aqui 2 pontos sozinhos e uma diminuição. Então, eu tiro aqui, vou fazer 2, mas já vou marcar, tá? Pra gente não se perder. Faço aqui 2 pontos sozinhos e uma diminuição. Dois pontos sozinhos e uma diminuição. Dois pontos sozinhos e aqui uma diminuição. Aqui é o nosso último pontinho aqui com diminuição, tá? Então, finalizo aqui, tá certo? Fiz as nossas diminuições e agora eu vou continuar aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer o nosso fechamento. Vou fazer aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto somente. Então, quando eu terminar essa carreira aqui de ponto sobre ponto, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui as nossas 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, só puxei aqui pra gente fazer a divisão, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. No total aqui dessa circunferência, a gente tem 38 pontos. A gente vai dividir na metade, que é 19 de um lado e 19 do outro. Um jeito muito fácil de você fazer é, ó, apertar aqui no meio e colocar um marcador. Daí, você vai vendo quantos pontos que tem cada lado e marca aqui bem certinho, tá? Porque a gente tem que ver aonde fica bem no meio pra gente fazer a nossa alça aqui, tá certo? Então, a gente sabe que aqui tem 19 e 19 em cada lado, tá? E agora, a gente vai ver a quantidade de pontos que a gente vai deixar aqui e como que a gente vai fazer a nossa alcinha aqui, tá certo? Então, eu sei que cada lado tem 19 pontos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar um espacinho aqui, ó, de 7 pontos, tá? Então, eu vou pegar aqui, fazer a divisão, que vai ser contar 6 pontos desse lado de cá e 6 pontos desse lado de cá. Ó, esses pontos aqui dos marcadores são a parte da nossa frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou marcar aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos, que vai ser aqui, esses dois, aonde a gente vai fazer a nossa alcinha aqui, tá? Do mesmo jeito, a gente vai fazer do lado de cá. Então, os marcadores que estão pra frente correspondem ao lado da frente. 1, 2, 3... Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, a nossa alça já vai iniciar logo aqui, ó, na nossa voltinha. Já vai iniciar aqui na nossa voltinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do outro lado também. Então, já tiro os marcadores aqui da lateral e vou deixar somente esses daqui, tá certo? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Eu sei que aqui a gente já vai começar a fazer as correntinhas pra gente começar a subida. Mas pra ficar com o acabamento mais bonito, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse fechamento num pontinho anterior. Tá vendo aqui, ó? A gente vai fazer o fechamento aqui. Então, ó, eu vou trazer, vou pegar a minha agulha e vou colocar nesse pontinho de trás, antes do marcador. E laço aqui. Então, eu ponho aqui a laçada na nossa agulha, um ponto antes do nosso marcador, tá certo? Então, aqui agora, eu vou fazer o meu primeiro ponto aqui, tá? Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto. E aqui são os nossos 7 pontos de base aqui, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu quero uma alça um pouquinho maior, certo? Então, aqui eu tenho 7 pontos.
geralmente a gente faz 2 pontinhos a mais do que as nossas alças puladas, os pontos pulados aqui, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quantidade maior. Se eu tenho 7 pontos aqui, que eu pulei, eu vou fazer uma quantidade de 12 correntinhas. Então, aqui eu já vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá certo? Então, eu sei que esses daqui são os pontos que a gente tá pulando, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha alcinha no próximo ponto, que é este daqui, tá? Então, a nossa alça vai ficar bem aqui no meio, tá? Então, vai ficar aqui essa alcinha. E aqui, eu laço meu fio e tiro as duas laçadinhas aqui juntas, tá? Então, vai ficar aqui a nossa alça, certo? Então, agora eu vou fazer pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, até eu chegar ali no nosso marcadorzinho. Cheguei aqui no nosso marcador novamente, então, eu vou tirar esse marcador, tá? E vou fazer aqui minhas 12 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, eu fiz aqui minhas 12 correntinhas e agora eu vou no próximo ponto, tá? Do que está marcado e faço um pontinho aqui, tá? Então, as nossas alcinhas vão ficar assim. Vão ficar aqui a nossa alcinha. Vou completar aqui meus pontos até eu chegar no nosso pontinho aqui de base. Até eu chegar aqui no nosso outro lado e já volto com vocês. Cheguei aqui no nosso início novamente, agora eu já posso tirar os meus marcadores, tá? Que eles eram só pra gente não se confundir aqui. E agora eu vou fazer o meu fechamento aqui. Então, esse primeiro pontinho aqui corresponde ao nosso pontinho de base, tá? Então, a gente vai fazer o fechamento da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Das outras vezes. Eu solto a laçada, entro de trás pra frente aqui. Coloco a agulha embaixo da laçada e ajusto esse ponto aqui, certo? Puxo meu fio aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto, tá? E agora, a gente já chegou aqui na nossa parte das alcinhas, certo? O que que eu vou fazer aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz aqui, então, os meus 12 pontinhos, tá? Do mesmo jeito que a gente fez ali, né, que a gente pulou, eu vou fazer os 12 também. Dou uma ajeitadinha aqui, tá certo? E agora, a gente vai trabalhar na nossa parte reta aqui. A gente tem que fazer um pontinho bem aqui nessa chegada, que foi aonde a gente fez o nosso primeiro ponto. Então, a gente já vai fazer aqui o nosso primeiro pontinho, tá? A gente não pode esquecer desse ponto, que senão vai dar erro, certo? E agora, vou fazendo aqui os meus pontinhos dessa parte, até chegar ali na alça. Cheguei aqui na parte da nossa alça, vou fazer os meus 12 pontinhos na nossa alça também. Fiz os 12, e agora lembrando sempre de fazer aqui nesse pontinho de chegada,
até o finalzinho ali pra gente fazer a nossa carreira de acabamento, tá? Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz o meu pontinho, o último ponto, e agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Pra dar um acabamento a mais aqui, tá certo? Vou soltar a laçada novamente e vou entrar aqui, ó, nosso primeiro, tem a nossa alcinha aqui, que é o nosso primeiro ponto, e eu vou no próximo, tá? Então, eu puxo aqui pra trás, só que eu vou entrar aqui na alcinha que ficou. Vou puxar também, e só vou puxar o fio aqui pra frente, tá? Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu só vou puxar esse pontinho aqui pra frente, não vou fazer o ponto lá em cima. E agora, eu vou fazer pontos baixíssimos aqui, ó. Então, vou fazer pontos baixíssimos com bastante calma, tá? Porque aqui vai ser o acabamento da nossa bolsa. Cuidado pra não apertar muito. Então, ó, vou fazendo aqui bem calmamente, ponto sobre ponto, tá? Nesse espacinho aqui de dentro, tá? Como se a gente fosse entrar pra fazer o ponto baixo, mas é ponto baixíssimo, certo? Eu vou dar a volta aqui na nossa peça. Quando eu chegar ali no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o nosso arremate. Finalizei aqui o nosso acabamento. Vou cortar o meu fio. Cortei aqui o nosso fio. E agora, eu vou fazer aquele mesmo acabamento que a gente fez na base. Puxei todo o fio pra fora. E agora, eu vou fazer o acabamento nessa nossa primeira voltinha aqui, tá? Ó, de trás pra frente, puxa todo o fio pra trás. E volta aqui, tá? Ó, no ponto anterior, pra sair lá no meio do último pontinho. Puxo aqui pra trás. Então, fica assim o acabamento. Vamos fazer o arremate. Eu gosto de passar por dentro de alguns pontinhos aqui, tá? Não vou puxar muito esse ponto, porque se a gente puxar muito, vai desfazer o pontinho lá de trás. Então, vou passar por dentro dos pontos aqui. Vou dar um pinguinho de cola. Vou cortar o fio, tá? E prontinho, tá? Então, ficou desse jeito a nossa peça. O fundo com o couro, certo? E sobrou um pouquinho de fio, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu tassel, tá? Sobrou um pouquinho de fio, então vai dar pra fazer um tassel. Então, vamos lá pro tassel. Como que a gente vai fazer? Aqui no meu sobrou bem pouquinho, então tem que sobrar pra fazer todo o tassel, né? Então, ó, eu tirei um pedaço, vai ser maior do que o pedaço que a gente vai utilizar pra dar as voltas, tá? Então, tem que ser maior pra ele dar as voltas ali no tassel, então ele tem que ser maior do que o pedaço que a gente vai cortar. Vamos pegar aqui um objeto quadrado, tá? Esse aqui é uma lembrancinha que meu esposo ganhou da Copa do Catar. E eu surrupiei, porque é um tamanho muito bom. Então, como que eu vou fazer? Vou dar quantas voltas derem o nosso restinho de fio, tá? Então, pra essa bolsa, a gente vai usar totalmente o rolo inteirinho. Então, eu vou dando voltas. Ó, dei todas essas voltas aqui. Eu vou cortar o restinho do fio, tá? Porque a gente precisa ter um pedaço aqui
pra amarrar em cima. Então, esse pedaço aqui eu vou cortar, tá? Ó, não vou cortar reto pra não ter problema. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar com uma agulhinha pequenininha. Eu vou passar esse fio aqui por baixo. Passo aqui a agulha. E pego o fio e passo aqui por baixo, tá? Então, ó, passei aqui embaixo esse fio, certo? Passei aqui. E vou amarrar, vou fazer um nó aqui em cima, tá? Bem forte pra gente unir essas partes, tá? A gente vai unir essas partes aqui. Aí. E agora, eu já posso tirar da nossa caixinha. Então, eu tirei aqui, tá essa parte amarrada, né? A gente vai virar aqui, ó, pra dentro, pra esse nozinho ficar pra parte de dentro, certo? E agora, eu vou passar a tesoura aqui, nesse meio aqui, tá certo? Então, ó, vou passar a tesoura. Se você for utilizar o mosquetão, você, antes de cortar, antes de amarrar, você vai ter que colocar a argolinha, ó, do mosquetão passando por dentro aqui, tá? O fio passando por dentro aqui, tá? Pra ficar preso. Mas como eu vou utilizar uma argola articulada, então não precisa, ó. Então, aqui daí depois é só passar aqui dentro, tá? Então, agora eu vou cortar esse fio. Bem reto, bem rente aqui, eu irei cortar. Então, cortei aqui, ficou tudo bem cortadinho. E agora, a gente vai fazer a parte de passar e dar as voltas aqui, tá? Então, ó, eu pego meu fio, tá? Eu gosto de fazer isso sempre deste lado. Vou sempre deixar aqui, ó, essa parte que a gente vai fazer a alcinha, sempre aqui na divisão, tá? Então, ó, eu vou deixar uma pontinha aqui e vou fazer, ó, uma laçada aqui, tá? E vou deixar assim, ó, essa laçada e essa ponta aqui pra cima. E vou começar a dar voltas aqui, tá? Ó, então, vai ficar assim, e eu tenho que segurar essa laçadinha, porque é onde a gente vai arrematar, tá? Então, eu vou apertando aqui, vou ajustando. Vou passando a parte direita, tá? Toma muito cuidado para não deixar a parte avessa aparente, certo? E sem esconder também a nossa alcinha aqui. Então, aqui pra mim já tá bom. E eu vou passar aqui, ó, a minha agulha dentro dessa laçadinha que a gente deixou e vou puxar esse fio aqui pra dentro. Tá vendo? Então, eu vou puxar esse fio. E agora que tá o truque. Eu vou pegar e vou puxar essa laçada aqui pra cima. Eu vou ajeitando aqui, tá certo? Vou passar aqui, ó, por aquela divisão, tá? Vou lá na frente, pego essa laçadinha que ficou sobrando, passo aqui pra trás. E aqui com a agulha também, eu vou entrar aqui por debaixo dessas voltas que a gente fez e puxo esse fio mais pro meio, tá? Pra esconder ele aqui. Ó. Então, ficou assim o nosso tasselzinho. Agora, é só cortar aqui, tá? Deixar bem retinho. Vou puxando, deixando do jeito que eu gosto. E agora, eu só vou cortar essas tiras aqui pra deixar bem reto. E já volto pra mostrar pra vocês o finalzinho de como a nossa bolsa ficou. Então, ficou assim a nossa bolsa, tá? Com o tassel aqui, com a argola articulada, a base em couro, tá certo? E o mesmo modelinho que vocês me pediram lá no Instagram.
Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você é nova por aqui, deixa o like aqui também e comenta o que você achou. Caso você queira algum modelinho novo aqui no canal, é só me mandar uma mensaginha lá no Instagram, que é @naistemcrochê. Me manda um direct lá que eu respondo todas vocês. Se você fizer essa bolsa também, tira foto e me marca que eu quero muito repostar todas vocês, tá bom? Beijão, meus amores, fiquem com Deus!